Quando se pensa em entrar em contato com o mundo dos espíritos, o que vem à cabeça? Provavelmente não é um livro de regras, né? Mas e se eu dissesse que um dos movimentos espíritas mais importantes da história precisou de uma burocracia, olha, quase tão rigorosa quanto a de um governo? Pois é justamente essa estrutura surpreendente que a gente vai desvendar agora. Vamos fazer uma viagem no tempo. O nosso cenário é Paris, em meados do século XIX. Uma cidade que era um verdadeiro caldeirão de novas ideias, de arte, de ciência. E foi exatamente nessa data, 1º de abril de 1858, que uma nova sociedade foi fundada. O objetivo? Colocar ordem e método num fenômeno que fascinava e, ao mesmo tempo, dividia a Europa inteira. E olha, não era um clube de passatempo, viu? O artigo 1º do regulamento deles já deixava a missão bem clara. O nome oficial era Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a meta era o estudo e a aplicação às ciências. Eles queriam se posicionar como um centro de pesquisa sério. E tão importante quanto o que eles faziam era o que eles não faziam. O regulamento proibia, de forma explícita, qualquer debate sobre política ou controvérsias religiosas. O foco tinha que ser absoluto. Para a gente entender como essa organização funcionava por dentro, vamos fazer o seguinte: vamos seguir a jornada de um membro em potencial. A gente vai ver como a sociedade nasceu, o processo super rigoroso para entrar, as regras das sessões, como a mensagem era controlada e, no final, o que tudo isso revela. Ok, vamos começar do início. Naquela época, o espiritismo era bem popular, mas muitas vezes era visto só como entretenimento, sabe? Coisa de salão. Mas esse grupo queria mais, queria legitimidade. Por isso, eles buscaram e conseguiram uma autorização oficial do prefeito de polícia de Paris. E isso não era só um papel, uma burocracia. Era uma declaração pública de que eles eram uma instituição de estudo e não um espetáculo. Então tá. Como alguém fazia para entrar nesse grupo tão sério? Definitivamente não era só aparecer na porta e pedir para entrar. O caminho para se tornar um membro era, na verdade, um processo seletivo bem detalhado, com várias etapas e muita avaliação. O processo era incrivelmente estruturado. Primeiro, a pessoa tinha que fazer um pedido formal, por escrito. Depois, precisava do apoio de 2 sócios titulares, que funcionavam como uma espécie de fiadores do candidato. Aí, uma comissão analisava tudo. Se passasse, a pessoa entrava como associado livre, que era basicamente um período de teste. E só depois de, no mínimo, 1 ano, e se tivesse provado seu valor, é que ela poderia ser promovida a sócio titular. Era um filtro e tanto, né? E qual era o perfil de pessoa que eles procuravam? O artigo 3º é bem específico. Não bastava ser curioso. Era preciso simpatizar com os princípios da sociedade, já ter algum conhecimento prévio ou pelo menos um desejo muito sério de aprender, e tinha um ponto crucial, o compromisso com a benevolência recíproca. A harmonia do grupo era a prioridade máxima. Pessoas consideradas hostis ou que pudessem criar discussões inúteis eram barradas logo de cara. E, claro, como em toda organização, essa estrutura tinha também uma dimensão financeira e de poder. A hierarquia era bem clara. Os associados livres, os novatos, pagavam uma cota anual de 20 francos, mas não tinham direito a voto. Já os sócios titulares, que eram o núcleo que tomava as decisões, pagavam um pouco mais, 24 francos, e eram os únicos com poder de voto, ou seja, o status e a influência estavam diretamente ligados ao compromisso, inclusive o financeiro. Agora, vamos entrar no coração da sociedade, as sessões. Se a imagem que vem na cabeça do ambiente meio caótico, com gente falando ao mesmo tempo, a realidade documentada no regulamento era o oposto completo. As reuniões eram eventos extremamente controlados. Essa citação direta do artigo 18 já diz tudo. Ela resume perfeitamente a atmosfera que eles buscavam. O objetivo não era a excitação, mas a solenidade, silêncio e recolhimento. O ambiente era de um estudo focado, quase um laboratório. O ponto central aqui era o controle. O presidente da sessão tinha autoridade total. Ninguém podia falar sem a permissão dele. Todas as perguntas para os espíritos passavam por ele, que podia simplesmente recusar se achasse necessário. Eram proibidas perguntas fúteis de interesse pessoal ou aquelas só para testar os espíritos. O foco tinha que ser sempre o estudo geral, o bem coletivo. E essas regras eram levadas muito a sério, com consequências reais. Quantas chances uma pessoa teria se perturbasse a ordem? Quantas advertências antes de ser expulsa? Não importava o status.
A resposta era clara e bem direta. Apenas 3. 3 chamadas à ordem durante um ano e o membro estava fora da sociedade. A disciplina era algo inegociável. Mas esse controle todo não ficava só dentro da sala de sessões, não. A sociedade era extremamente cuidadosa com a sua imagem pública e com a consistência da sua doutrina. Manter uma mensagem unificada era uma das maiores prioridades. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante sobre liberdade de expressão e de pesquisa individual. Um membro que fizesse as próprias investigações e tivesse as próprias conclusões, ele poderia simplesmente ir lá e publicar um livro sobre o assunto? A resposta, que está lá no artigo 26, é bem surpreendente. Não. Para poder usar o título de membro da sociedade em qualquer publicação, o manuscrito tinha que ser submetido à aprovação prévia da comissão. E a comissão podia exigir mudanças ou até proibir a publicação caso achasse que o texto não estava alinhado aos princípios ou que poderia comprometer a doutrina. Era um verdadeiro controle editorial. O gerenciamento do fluxo de informação era total. Se um membro conseguisse alguma comunicação fora da sociedade por conta própria, precisava da aprovação da comissão antes de poder compartilhar com o grupo. E as comunicações obtidas dentro das sessões? O artigo 20 era categórico. Elas pertenciam à sociedade. O médium podia até ter uma cópia, mas o original era propriedade da instituição. Então, quando a gente olha para todas essas regras em conjunto, o que a gente aprende? Fica muito claro que esse era um movimento que entendeu a necessidade de uma estrutura terrena muito bem definida para poder proteger e divulgar a sua missão espiritual. Juntando as peças, o propósito por trás de tanta organização fica evidente. As regras serviam para estabelecer legitimidade perante o público e as autoridades, para filtrar quem entrava, garantindo um grupo coeso e sério, para manter a ordem e o foco, evitando que as sessões virassem bagunça e, talvez o mais importante, para controlar a mensagem, garantindo a unidade da doutrina. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. O regulamento de 1858 mostra uma tensão muito fascinante. Será que um movimento focado no espiritual, no invisível, pode de fato crescer e durar sem ter o mesmo tipo de estrutura, controle e regras que a gente vê em qualquer outra organização terrena de sucesso? A história da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas parece sugerir que para eles a resposta era um sonoro não.